É um hábito comum dividir o relato da história em etapas fundamentais. Se pegarmos a Segunda Guerra Mundial, essas etapas são compostas não apenas por determinados eventos bélicos. Pensemos em Il Alamein, Stalingrado, Midway ou o desembarque na Normandia. Não. Há também outros eventos de caráter político que marcam de forma indelével não tanto a passagem do tempo, mas sim o andamento das nossas histórias. Um desses eventos, uma dessas etapas fundamentais, é aquela da qual estamos tratando hoje. Nossa história começa em uma mansão luxuosa na Via Salaria, em Roma, no bairro Parioli. É um dia quente de 1943. Uma ambulância entra no perímetro da residência e estaciona perto do átrio. Após cerca de 20 minutos, alguns carabinieri fardados e um homem à paisana saem da residência. Todos eles entram na ambulância, que parte em velocidade moderada e com um destino desconhecido, que, no entanto, não é um dos hospitais. Não se trata de uma internação por doença. O principal ocupante da ambulância, aquele homem de roupas civis, um homem atarracado pelo açougue, inconfundível e com um olhar estranhamente apagado. Aquele homem não está doente, está preso. Os carabinieri intervieram para protegê-lo, mas principalmente para prendê-lo. Porque aquele homem que sai da Vila Savoia é Benito Mussolini, ditador recém-destituído por seus conselheiros. Por ordem do soberano Vittorio Emanuele Ter, ele foi preso. O dia 25 de julho de 1943 é uma data praticamente impossível de ser esquecida pelos italianos, mas não só por eles. Também preciso explicar o motivo. Vamos analisar a situação um instante. A data de 25 de julho de 1943 marca o fim de 20 anos de regime e o início da difícil transição para a liberdade nacional. Em 25 de julho de 1943, a situação do país é dramática. Após 3 anos de conflito, a Itália está exausta. Seu território é bombardeado do céu e pelos aliados. O racionamento de alimentos leva o povo à fome, mesmo com o mercado negro em alta, onde poucos especuladores enriquecem de forma obscena. No âmbito militar, bem, o conflito foi um desastre. Os exércitos no norte da África, na África Oriental e na Rússia foram pulverizados. O Império Colonial acabou apenas 5 anos após sua proclamação. E uma grande parte do Régio Exército está empenhada em tarefas de contra-guerrilha e retaguarda contra os partisãs nos Balcãs, mas não só. Os aliados já desembarcaram na Sicília e se preparam para um novo e poderoso avanço, desta vez em direção ao corpo da península. A Régia Aeronáutica parece ter desaparecido dos céus, superada por um inimigo que conta com meios decididamente modernos e, obviamente, também com uma abundância de homens. A Regia Marinha Fiore, ao orgulho do regime, manteve quase intacta sua linha de batalha, com exceção da base naval fundada em Taranto. Falamos sobre isso no vídeo dedicado à linha de Taranto, que você encontra no canal. Mas o que resta permanece fechado nos portos por falta de combustível. A linha de cruzadores foi reduzida ao mínimo. A frota menor foi sacrificada na longa guerra dos comboios para a África. Estão muito distantes os dias da retumbante declaração de guerra da arrogância na Piazza Venezia, dos slogans repetidos como papagaios. A guerra mostrou toda a impreparação do país, da Itália fascista, daquela Itália que deveria ser baseada no mito. O mito dos 8 milhões de baionetas, mas não só isso. Veja, a impreparação, tanto no plano militar quanto no econômico, ficou evidente e devastou o tecido social do país. Em várias ocasiões, o incômodo aliado alemão interveio para salvar as divisões italianas empregadas em situações extremas. Às vezes, como no caso da Grécia, essas situações foram causadas diretamente pela política obtusa de Mussolini. Após 3 anos de desastres, chegou o acerto de contas. Mussolini, por sua vez, perdeu o controle. Em julho de 1943, em Belluno, o ditador se reúne com Hitler para avaliar a situação.
Depois que os americanos, como dissemos, desembarcaram na Sicília, ele passa, sem quase dizer uma palavra, 2 horas ouvindo invectivas do aliado. Um aliado furioso, que atribui os fracassos militares à pouca combatividade do soldado italiano. Acompanhando Mussolini na ocasião está o general Ambrósio, que observa o chefe do governo permanecer em silêncio. Ambrósio gostaria de sugerir alguma resposta à altura. Por exemplo, apontar que em El Alamein, quem fugiu primeiro foram os alemães, que deixaram no local boa parte das divisões de infantaria italianas a pé. Ser massacrados pelos ingleses para cobrir a retirada das tropas mecanizadas e blindadas restantes. Ou então, Ambrósio poderia também dizer que na Rússia foram os húngaros e os romenos que deixaram o flanco descoberto diante da poderosa ofensiva de Rokossovski, a isolar Stalingrado, o 6º Exército de von Paulus e depois também o corpo de expedição italiano, o Armir. Mas Ambrósio não diz nada. Pior, vê um Mussolini silencioso que suporta as críticas sem responder. Mas Ambrósio, como tantos outros generais, gostaria de acabar com aquele conflito que não leva a lugar nenhum. Os generais não são estúpidos, já sabiam antes da guerra que a falta de preparo das forças armadas custaria caro. Mas Mussolini os havia convencido, apostando em uma guerra relativamente curta, com a França já agonizando, e com a Inglaterra que, sozinha, pediria a paz. Erros gritantes, erros de cálculo gritantes, e a Itália estava pagando as consequências. Ambrósio retorna de Belluno e busca Dismover. Mussolini também quer apresentar sua renúncia, mas não há nada a fazer. O Duce parece atordoado. Na verdade, já há algum tempo, foi pedido ao embaixador Bastianini que iniciasse as primeiras negociações com os aliados para elaborar um plano de paz, se não até chegar a um armistício. Há semana, Pietro Badoglio, o marechal da Itália, está preparando um plano para destituir o regime fascista e instaurar, com o beneplácito do soberano, um governo militar. De saúde pública. Ambrósio sabe disso, está a par de tudo isso, assim como muitos outros generais. Até dentro do partido fascista há rumores, críticas e preparo para exigir explicações de quem vem decidindo sozinho o destino do país. Um deles é Dino Grande, destacado representante de Bolonha do Partido Nacional Fascista. E ele já viu coisas demais, a ponto de querer passar a ação, preparando a ordem do dia para a reunião do Grande Conselho em 24 de julho de 43. O de Grande é um programa corajoso que propõe a deposição do ditador, intervenção de Vittorio Emanuele III e fim das hostilidades, para então negociar condições menos duras do que aquelas previstas pelos aliados em Casablanca. Grandi sondou o humor dos outros 27 membros do Grande Conselho e conversou com o secretário do partido, Scorza, que quase o surpreende, afirmando que quer apoiá-lo. Na verdade, Scorza tem outro plano. Um plano que poderíamos definir como mais agressivo, mais extremista. O plano de Scorza é militarizar o país, endurecer a ditadura, até mesmo prendendo não só Mussolini, mas até o próprio Vittorio Emanuele III. Um golpe! Nas mesmas horas em que Grandi e Scorza discutem, os militares de um lado e aqueles que apoiam Grandi do outro puxam as cordas. O próprio Vittorio Emanuele III, justamente nesse momento, recebe a visita previamente combinada de Mussolini, que deve lhe relatar sobre o encontro com Hitler em Belluno. Mussolini está tenso e diz não querer tirar o país do conflito. Entrou em 15 de setembro, a data inicialmente sugerida pelos próprios generais. Ele só pede um tempo para aprofundar as conversas diplomáticas que já foram iniciadas pelo embaixador Bastianini. Mussolini não quer consequências negativas. Teme que o país possa mergulhar no caos. O rei assente ao mencionar Mussolini. Acredita que seja um sinal de distensão, um sinal de aquiescência. Ele acredita que o rei novamente ficará do seu lado e o deixará agir, como tem feito nas últimas 2 décadas. Mussolini ignora que o soberano já apoia Badoglio e só aguarda uma coisa. Os resultados da reunião do Grande Conselho. Só então Vittorio Emanuele III intervirá e decidirá como agir. Terminada a reunião com o rei, Mussolini recebe justamente Dino Grandi. Ele não sabe que Grandi preparou um plano especialmente para destituí-lo. Na verdade, Grandi justifica sua presença com uma desculpa: a vontade de apresentar um livro. Mas, depois de um tempo, Grandi muda de assunto. Ele dá a última chance a Mussolini, afirmando que Itália, país e partido agora estão contra ele.
O exército real está prestes a se rebelar e não quer mais segui-lo. Não se pode mais obedecer cegamente a Hitler destruindo a da Itália. As palavras de Grandi são claras. Ele diz: possibilidade, afastem-se, não se deixem humilhar dessa maneira. Mussolini, porém, recusa. Aliás, ele afirma que a Alemanha está produzindo em segredo as famosas Wunderwaffen. Falamos sobre isso em um vídeo específico que você encontra no canal. Aquelas armas milagrosas que deveriam mudar o rumo do conflito? Não se sabe se Mussolini realmente acreditava nas Wunderwaffen ou se era só bravata. A enésima, o golpe de teatro. Depois do encontro, Grandi sai do Palazzo Venezia, desanimado. Que não há margem para discussão. Na noite de 23 de julho, Grandi se reúne com Galeazzo Ciava, genro do Duce, com Bottai, com Federzoni e com De Marsico, que é um jurista ilustre. Querem revisar a ordem do dia antes de levá-la ao Grande Conselho. É o passo decisivo. A partir daqui, não há retorno. 24 horas depois, ocorre a reunião no Palazzo Venezia. Sem taquígrafos, testemunhas ou milicianos armados na porta. O gesto busca conciliação. Mussolini convoca, depois de tanto tempo, o Grande Conselho, porque confia em seus colaboradores, em seus hierarcas. Ele não quer intimidá-los, quer que finalmente falem. Grandi desconfia, teme a armadilha e treme ao pensar que há algo por trás. E então, ele vai à reunião com uma granada de mão e um revólver nos bolsos. Nunca se sabe, mas não precisa. Mussolini inicia a reunião lembrando a todos da fidelidade ao pacto assinado com a Alemanha algum tempo atrás, afirmando que é uma guerra ideológica, mas de suposta sobrevivência econômica. É curioso ouvi-lo dizer isso, após 3 anos de guerra terem praticamente destruído a economia italiana. As palavras de Mussolini, porém, caem no vazio. Não há nem sequer um sinal de aprovação ao que ele disse, nem mesmo um aplauso. É a primeira vez que isso ocorre. Pelo contrário, surgem críticas. E Grandi é o primeiro a se manifestar. Ele apresenta seu documento, pede com extrema cortesia que Mussolini renuncie, que devolva plenos poderes ao rei e ao parlamento, que restaure as garantias previstas pelo Estatuto. Albertino. Ciano retoma o discurso de Mussolini, afirmando que os pactos foram descumpridos não pelos italianos, mas pelos alemães. E é exatamente por esse motivo que ele declara apoiar abertamente a moção Grandi. Depois, Farinati toma a palavra, chamado de sogra do regime porque sempre foi inclinado à fofoca. Bem, o que Farinati faz? Ele apresenta outra proposta. Uma proposta que não agrada a ninguém, passa quase despercebida. Depois, chega a vez de Scorza, que antes de ir direto ao ponto, lê algumas cartas que suplicam a Mussolini para entregar todas as suas prerrogativas aos militares. Em resumo, ele pede para que Mussolini se afaste em favor de um gabinete formado por generais e almirantes. O debate acalorado dura mais de 7 horas, passando quase a noite toda. No final, é feita a contagem. A votação das ordens do dia. O primeiro da lista é o de Tino Grandi. Aprovado com 19 votos a favor, 7 contra, uma abstenção. Farinati não participa e sai da sala. Mas aquele voto com os 19 votos favoráveis à ordem do dia de Grandi marca o fim do regime. É a derrota definitiva. Mussolini é informado e encerra a sessão, sem votar as demais ordens do dia. Basta assim, Sassufi, o regime na Itália está morto. Mas daquela sessão do Grande Conselho emerge um Mussolini transtornado, porém calmo. E é o mesmo Mussolini, transtornado, mas calmo, que no dia seguinte recebe a convocação. Na Vila Samuia, residência privada de Vittorio Emanuele III. O encontro será às 17h. Mas o rei já sabe de tudo o que aconteceu na noite anterior. Ele foi plenamente informado. E justamente por esse motivo, ele mandou convocar um destacamento de carabineiros para Pavila. Aliás, a arma dos carabineiros tem um hino chamado Fedelissima. Não é por acaso. São os soldados mais leais ao soberano e o destacamento do capitão Paolo Vinieri está lá por um motivo. As ordens foram simples. Após a conversa entre o soberano e Mussolini, às 17 horas, os carabineiros deverão interceptá-lo nas escadas, prendê-lo mesmo que seja necessário usar a força ou as armas e levá-lo embora. Ao chegar à mansão, o agora ex-ditador nem percebe a ambulância que chegou pouco antes dele e estacionou no estacionamento dentro do jardim. Mussolini sobe as escadas um pouco cansado, acompanhado pelo secretário De Cesare. Ele se prepara para o confronto com o rei. É um confronto que dura pouquíssimo. Poucos minutos, Mussolini quase não fala.
Vittorio Emanuele III assume o controle e dita as condições. O governo fascista acabou. A ditadura acabou. O novo chefe do governo é Pietro Badoglio. Será ele quem vai formar e dirigir o executivo. O controle das Forças Armadas volta, a partir daquele momento, completamente para o próprio Vittorio Emanuele III. A reunião acabou. Mussolini está dispensado e já desceu as escadas. Quando, em uma rampa, ele encontra o capitão Vigneri com 3 carabineiros. Também o capitão, com poucas palavras, lhe diz: por ordem de Sua Majestade, o rei e imperador, o senhor está preso. Siga-me sem oferecer resistência. Preparamos um veículo para o seu transporte para evitar complicações devido à fúria da multidão. Mussolini inicialmente não aceita. Ele protesta, não pretende aceitar. Mas aqueles 3 carabineiros que acompanham o capitão Vigneri o cercam e deixam claro que não é o caso de causar escândalo. Nesse momento, aquele Mussolini, bem diferente do proclamador da sacada do Palazzo Venezia, desce as escadas. Calmo e abatido, de olhar baixo, aceita subir na muralha que corta a má estrada. Mas para onde segue? Como falei, ele não irá a nenhum dos hospitais de Roma. Primeiro, ele vai até o quartel Podgora, em Trastevere. Depois para a escola de alunos carabineiros, no bairro Prati. Tarde da noite, a Rádio EIAR divulga a notícia da substituição. Atenção, atenção, atenção. Sua Majestade, o Rei e Imperador, aceitou a renúncia do cargo de chefe do governo, primeiro-ministro e secretário de Estado. Apresentada por Sua Excelência, o cavaleiro Benito Mussolini, e nomeou como chefe do governo, primeiro-ministro e secretário de Estado Sua Excelência, o cavaleiro marechal da Itália Pietro Badoglio. Aquele proclama, que dura menos de 1 minuto, desencadeia o entusiasmo nas praças do país. Os italianos tomam as ruas, estão embriagados de alegria. Por quê? Porque eles pensam que com a queda de Mussolini, a guerra acabou. Todos pedem paz. Os feixes Littori, que eram símbolo do poder da ditadura, são destruídos a marteladas em toda parte. Mas aquela incrível explosão de alegria é imediatamente esfriada por um banho de água fria. Badoglio comenta o relatório. A guerra continua. A Itália, fortemente atingida em suas províncias e cidades destruídas, mantém a palavra dada a Jesus Usa, guardião de suas tradições milenares. São palavras, na verdade, de circunstâncias de Badoglio. Uma jogada planejada para não alarmar os alemães. Na verdade, os alemães já estão alarmados. O plano de ação Operação Axe já está pronto. Hitler, furioso, ordena sua execução imediata. As divisões alemãs começam a descer pelo Brennero com a desculpa de ajudar o exército real a combater a chegada dos anglo-americanos. Na verdade, os alemães começam a se posicionar nos pontos-chave. Por quê? Porque não confiam? Na verdade, temem que a queda de Mussolini seja basicamente o prelúdio da saída da Itália da guerra. Hitler quer mais, deseja que Mussolini seja encontrado, libertado e levado ao poder em Berlim. A inteligência cuidar disso. O Hubwehr do Almirante Canaris e o Hausland Serviço de Segurança de Walter Schellenberg, personagens que já encontramos antes. E Mussolini, onde foi parar? Não está mais no quartel Podgora, nem na escola de cadetes dos carabineiros. Ele é enviado primeiro para Ponza, ilha já usada como local de confinamento policial, para os inimigos do fascismo e do regime que lutavam pela liberdade. Mussolini, em um curioso contrapasso, sente na própria pele as privações e dores de suas vítimas. Depois, ele é transferido para La Maddalena sob custódia temporária. Mas o local não é seguro. Teme-se a chegada dos anglo-americanos. Então, outra transferência de volta para o continente. No Gran Sasso, em Capo Imperatore, há um refúgio, ou melhor, um grande hotel que é difícil de alcançar. É lá que colocam Mussolini, porque é um local considerado de difícil acesso e, portanto, bem defendido contra qualquer tentativa de resgate. Será em Campo Imperatore, nos Abruzos, que em 12 de setembro paraquedistas alemães e o comandante Otto Skorzeny, já tema de monografia no canal, encontrarão Mussolini, libertando-o dos carabineiros e levando-o com eles. Primeiro foi para Berlim e depois liderou a República Social Italiana, um estado fantoche criado para dividir a Itália.
Mas essa é outra história que vamos contar para vocês em outro episódio.